Vamos assim envolvendo a nossa querida Aline, palestrante dessa noite, muita luz na prece inicial. Querido Jesus, obrigada pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos para aprendermos um pouco mais sobre os seus ensinamentos, sobre nós mesmos. Obrigada pelos ensinamentos compartilhados, pelo amor, pelo carinho desse ano todo, compartilhado com todos do grupo. Pedimos que nossos corações possam estar abertos a receber as suas palavras, a entender e a agir como devemos, como você. Um pouquinho de cada vez, todo dia, para a gente ser um pouquinho melhor em cada vida que nos é permitida. Que Jesus e os nossos amigos espirituais possam nos acompanhar durante o nosso estudo. Que assim seja. Amém. Deixa só eu tentar pôr o display lá, que eu não estou conseguindo. Agora foi. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Correto. Então, eu vou falar sobre o roteiro 11 e 12 do estudo avançado, do livro 1, do estudo avançado da doutrina espírita, que fala sobre Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, e sobre a conversão e a missão de Paulo de Tarso. Ô, Ana, eu acho que tá com o audio captioning ligado. É, mas eu acho que isso é do lado dela, não é do meu. É do meu lado, eu não sei como desliga isso. Posso continuar? Pode, Pode não vai continuar. atrapalhar. Então, eu vou falar primeiro sobre Estevão, que o nome dele de batismo, né, é Gesiel. Ele era um judeu helenista de Corinto, descendente da tribo de Isacar, filho de Joquedebe e irmão de Abigail. Eu não consegui descobrir o nome da mãe dele, mas a mãe dele foi uma mulher muito presente assim na vida deles até a morte dela, que era muito religiosa, que ensinou os salmos e os cânticos para eles. E o Gesiel era um estudioso das escrituras, em especial os ensinamentos de Isaías, que falavam sobre a vinda do profeta. E a mãe dele ensinou grande parte do que ele sabia. Nessa época, no ano de 34 depois de Cristo, os judeus estavam sofrendo grande extorsão do Império Romano. E o pai de Gesiel, ele foi assassinado exatamente por causa dessa perseguição, porque ele tentou reaver as terras que tinham sido tomadas dele, e por ter seu pedido negado, ele ficou tomado de ódio, e apesar das palavras de Estevão, para que ele confiasse nos caminhos de Deus, o pai dele resolveu atear fogo nas plantações vizinhas. Espera aí só um minutinho. Ele acabou sendo preso e ele, o Gesiel e a irmã dele, a Abigail, foram levados pelos soldados. Gesiel tentou tomar o lugar do pai, dizendo que ele havia ateado fogo nas plantações, mas todo mundo sabia que não era verdade, porque o próprio Gesiel tentou ajudar os empregados a apagar o fogo, né? E por causa disso ele foi açoitado também. Então, ele e a sua irmã Abigail presenciaram a tortura e a morte do pai. E mesmo neste momento, Estevão era muito tinha muita confiança em Deus. Então, em nenhum momento, nem nos momentos difíceis, ele se revoltou ou falou qualquer palavra assim contra Deus. Aí
Estevão foi enviado para trabalhar como escravo nas galés, e a sua irmã Abigail foi ajudada por um soldado romano que abriu a porta para ela fugir. Então, Abigail foi adotada por Zacarias e Ruth, que também haviam perdido os 2 filhos por causa dessa perseguição, e os 3 fugiram para Jerusalém. Enquanto Gesiel era escravo nas galés, as galés eram aquelas embarcações a remo de antigamente, aqueles navios. O navio que ele estava recebeu uma visita ilustre de um romano que era chamado Sérgio Paulo. Sérgio Paulo ficou doente, com febre alta e com muitas feridas pelo corpo. E logo todo mundo se afastou dele. E o chefe da embarcação resolveu colocar Estevão para cuidar de Sérgio Paulo, porque o Estevão era extremamente, o Gesiel, né, era extremamente educado, ele era culto, ele era inteligente, ele era super dedicado, ele ajudava todo mundo, assim, com muito carinho. Então, Estevão cuidou dele com muito esmero, com muita dedicação, e logo eles se tornaram amigos. Sérgio Paulo acabou se curando e, por retribuição, ele conseguiu negociar para que Gesiel aportasse em Jerusalém, mas pediu para que Gesiel mantivesse segredo sobre o seu passado para não prejudicar Sérgio Paulo. Peraí. E aí, quando o Gesiel desce em Jerusalém, ele está muito doente, porque, obviamente, ele contraiu a doença do Sérgio Paulo, e ele foi levado por um desconhecido para a Casa do Caminho. Lá ele foi tratado e conheceu os ensinamentos de Jesus. Ele se tornou muito amigo de Simão Pedro, que sugeriu para ele a mudança de nome para manter seu anonimato, e o batizou. Lá ele foi designado para o serviço de enfermaria, de refeitório, depois de um tempo, e foi um dos 7 auxiliares dos apóstolos. Ele era muito querido por todos, muito amoroso, muito equilibrado, de muita fé em Deus, e ele logo se tornou famoso pelas curas e pelas palestras que ele dava na Casa do Caminho. A Casa do Caminho estava crescendo em popularidade e em trabalho, e isso assustou ainda mais os judeus. Como Estevão ficou muito famoso pelas curas que ele realizava em nome de Cristo, alguns doutores da lei de várias sinagogas se juntaram e foram até a Casa do Caminho para ouvir Estevão e saber dessa pessoa que curava cegos, enfim, que curava enfermos, para confrontá-lo. Nesse meio estava o jovem Saulo de Tarso e o seu amigo Sadoc, que foi quem o recebeu em Jerusalém e contou a ele sobre Estevão. Então, Estevão se manteve calmo e sereno, e sendo profundo conhecedor das leis de Moisés, e agora dos ensinamentos de Cristo, respondeu a todos os questionamentos que lhe foram lançados por Saulo de Tarso. E isso deixou o Saulo sem palavras. As respostas do Estevão eram concisas aos questionamentos que o Saulo fazia para ele. As respostas deixaram Saulo perplexo e humilhado, assim ele se sentia, né? Porque ele estava acostumado a ganhar todas as discussões. Então, grande confusão se instalou nessa hora, e Saulo saiu de lá prometendo vingar as leis de Moisés. A partir daí, destacaram-se nas sinagogas os debates entre o Saulo, que era considerado um fariseu orgulhoso, e Estevão, o cristão humilde e iluminado. Fariseu eram os judeus que eram opostos aos cristãos. Gamaliel, que era um rabino, que era orientador de Saulo, estava sempre presente nos debates, tentando acalmar os ânimos e usando palavras ponderadas. Apesar dos apelos de Gamaliel à consciência de Saulo, o Saulo forjou uma denúncia mentirosa sobre Estevão com a ajuda de um amigo. Então, Estevão foi julgado por Saulo em praça pública sem piedade e condenado à morte por apedrejamento. Foi um homicídio que foi aprovado por Saulo, né? Saulo foi o juiz, vamos dizer assim.
E mesmo durante as dores e o sofrimento de sua morte, Estevão manteve-se sereno e firme até o fim. Então, além das lembranças, durante o apedrejamento, ele recitava o Salmo 23. Intimamente, ele recitava o Salmo 23, que era o mesmo salmo ensinado por sua mãe, e foi o mesmo salmo que ele pediu para Abigail recitar quando o pai estava morrendo. E nessa hora, o que mais impressionava Saulo era a tranquilidade e a paz de espírito que o Estevão demonstrava no seu olhar e nas suas atitudes, mesmo diante de tanto sofrimento. E isso foi uma coisa que sempre faltou em Saulo. Mesmo ele seguindo todas as diretrizes religiosas, ele não sentia essa paz. E ele não entendia por que ele não sentia isso, e ele ficou muito espantado quando ele viu isso no Estevão, mesmo quando ele estava morrendo. Na hora que ele estava desfalecendo, Estevão viu Jesus, e Jesus olhou com um olhar de tristeza para Saulo. E mesmo assim, Estevão pediu que Jesus o perdoasse. Depois que Estevão desfaleceu, o Saulo conseguiu levar o cadáver, entre aspas, né, até a cabine dos sacerdotes, e foi lá que Abigail conseguiu conversar com Estevão, porque foi nesse momento do apedrejamento que Abigail, que era noiva do Paulo, viu o irmão que eles estavam procurando, só que eles procuravam com o nome de Gesiel. Então foi aí que o Saulo entendeu que ele tinha condenado o irmão da noiva, que era a mulher que ele amava. E aí, nesses momentos finais, o Estevão fala sobre Jesus para Abigail, diz que a morte não é o fim, e diz que que quando Saulo conhecesse Jesus, ele serviria a Jesus com o mesmo fervor com que ele serviu a Moisés. Abigail recita o Salmo 23 de Davi, de novo, para o irmão, o mesmo que ele recitou na morte do pai. E a partir daí se inicia para Estevão uma vida espiritual vitoriosa, e para Saulo o martírio por ter matado o irmão da mulher amada. E aí agora eu vou falar sobre Saulo de Tarso. Ele era conhecido como o apóstolo dos gentios. Os gentios eram todas as pessoas que não eram judeus. E isso na época foi uma grande discussão, assim, não se pregar apenas para judeus ou judeus convertidos, e sim para todos, como fez Jesus. Ele nasceu em Tarso, na capital da Cilícia. Ele era de família judaica, helenista, descendente de Benjamim. Era cidadão romano, e por sua família ser muito influente e por ter nascido numa província de Roma, ele conseguiu o título de cidadão romano. Tarso era uma cidade cosmopolitana, com uma população heterogênea de forte influência grega. Era uma cidade famosa pelos seus filósofos e pelas suas escolas. Quando Saulo era pequeno, a educação religiosa dele aconteceu na sinagoga local de Tarso, e o estágio final foi em Jerusalém com o rabino Gamaliel. O Gamaliel teve um papel muito importante na educação e na transformação do Saulo. Em Jerusalém, Saulo conquistou posição de importância como fariseu, ao lado de Gamaliel. Então, Paulo era um homem muito bonito, de porte atlético, muito inteligente e culto. Ele falava grego, latim e hebraico. Nessa época, mesmo os judeus ricos e ilustres, eles tinham que aprender uma profissão. E isso aconteceu com Saulo também. Então, ele aprendeu o ofício de tecelão, porque lá era uma cidade que exportava grande quantidade de lã caprina para fazer tendas. E foi assim, sendo tecelão, que ele se sustentou em suas peregrinações. Após a morte de Estevão, ele entendeu que o casamento, que o sonho de casar, porque o Saulo, apesar dele estar nessa cidade que tinha muita coisa, tinha muitas festas, enfim, muita prostituição, ele nunca
se envolveu com isso. Então, ele queria muito se casar, ele estava esperando encontrar alguém com quem ele pudesse se casar e a quem ele amasse muito. Então, quando o Estevão morreu, ele viu que os sonhos matrimoniais dele tinham acabado, porque ele descobriu que matou o irmão da noiva dele, né? Então, o Saulo ficou muito transtornado, ficou muito revoltado. Entendeu que naquele momento ele tinha destruído o sonho, o próprio sonho, com a rigidez dele. E nessa mesma época, o Saulo tinha substituído Gamaliel nas funções religiosas. E muito revoltado como ele estava, ele intensificou a perseguição aos homens do caminho e aos seus simpatizantes. Ele prendeu e torturou muitas pessoas, muitas mães, deixou muitas crianças órfãs, perseguiu muitos operários honestos e, por causa disso, ele provocou um êxodo de trabalhadores de grandes proporções na cidade. Paulo se afastou de Abigail após a morte de Estevão por 8 meses. E durante o afastamento do Saulo, a Abigail passou a receber a visita de Ananias. E foi com Ananias que ela aprendeu sobre Cristo. Então, ela passava as tardes escutando Ananias, que antes de partir, deu de presente para ela os pergaminhos com os ensinamentos de Jesus. Então, as visitas de Ananias nesses 8 meses eram as únicas alegrias que Abigail tinha. Quando Paulo resolveu procurar Abigail, querendo reatar a relação e tentar, de alguma maneira, que o casamento acontecesse, ele encontrou ela doente, e além de encontrar ela muito doente, ele encontrou ela convertida. E Abigail conversou com ele sobre Jesus, falou que Estevão tinha visitado ela e avisado que ela ia falecer. E Abigail morreu nos braços de Saulo, falando sobre Jesus, dizendo que a morte não era o fim e que Estevão tinha dito para ela, visitado ela na noite anterior e dito que os dois trabalhariam juntos. Ela e Estevão trabalhariam juntos ajudando Saulo. Então, após a morte de Abigail, Saulo ficou ainda mais revoltado e transportou toda a sua revolta e ódio a Jesus e aos seus seguidores. Então, ele elaborou um plano para estender sua perseguição aos cristãos. Mas o objetivo principal dele era ir atrás de Ananias, porque na cabeça dele, ele que tinha convertido Abigail, então ele era o responsável pela morte dela. Saulo descobriu que Ananias não estava mais em Jerusalém, porque ele, além de tudo, ainda torturou um homem que chamava Matatias para descobrir onde é que estava o Ananias. E aí o Paulo recebeu essa carta verde, essa carta branca do Sinédrio para caçar os cristãos e, em especial, ir atrás de Ananias. Então, ele partiu para Damasco, muito mergulhado nos pensamentos e nas lembranças sobre a infância dele, sobre Abigail e Estevão. Ele se questionava porque tinha todos os privilégios das pessoas de sua raça, mas não tinha paz, que era aquilo que ele tinha visto no Estevão quando ele estava morrendo. E já quase chegando em Damasco, ele foi à frente dos companheiros, tinham 3 homens com ele. Ele é subitamente retirado dos seus pensamentos e sente uma pressão como se o ar fosse se dividir. Ele acha que está sentindo uma vertigem, tenta pedir socorro aos companheiros, mas não consegue, cai do cavalo e vê uma luz muito intensa se dilatar diante dos olhos dele. Aí, abre aspas, tá? Que eu vou ler. Fez surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam nos ombros, a Nazarena, os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. Fecha aspas. Então ele ouviu uma voz dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então o Saulo estava instintivamente de joelhos, pelo sentimento de veneração que tomou conta dele.
Porque imagina o poder de magnetismo e de amor de Jesus, né? Então, Saulo pergunta, então, quem sois vós? E com muita doçura, a voz respondeu, eu sou Jesus. Então, ele começou a chorar compulsivamente e entendeu que os homens do caminho não estavam errados, que Estevão e Abigail tinham razão, e em poucos minutos ele viu sua vida passar diante de seus olhos e sentiu muita vergonha de tudo que ele tinha feito. Nesse momento, Jesus tocou no ombro dele e disse para ele, não recalcites contra os aguilhões. Saulo então perguntou, eu acho que isso num gesto de muita humildade, o Saulo perguntou para Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? E aí Jesus então orientou Saulo a entrar na cidade e aguardar. Por causa dessa visão, Saulo ficou cego. E apenas um dos homens que estavam com ele ficou. E levou ele até a casa do amigo dele, do Sadoc. Ele explicou a história para o Sadoc, explicou a visão, disse que Jesus apareceu para ele, que ele acreditava em Jesus, e o Sadoc falou que ele não ia entrar lá, que ele estava com visitas ilustres e que ele devia estar ficando louco, que era só o sol, e não recebeu o amigo. Então, ele encaminhou ele para a hospedaria de Judas. Esse senhor que ficou com ele foi embora pela manhã, porque ele tinha muito medo do Saulo, ele não sabia se aquilo que o Saulo estava fazendo era mentira ou se era um truque para pegar os homens do caminho, os apóstolos, né? Então, Saulo ficou sozinho na hospedaria. De vez em quando, quem visitava ele era o dono do estabelecimento, que ia ver se ele estava bem. Ele ficou sem comer e sem beber, mergulhado nesses últimos acontecimentos. Então, você imagina, você fica cego e Jesus te manda esperar e ele esperou por 3 dias, né? Enquanto isso, Jesus foi para Ananias e pediu que ele procurasse Saulo e o curasse. Jesus disse para Ananias que Saulo seria o semeador de Cristo, inclusive entre os pagãos. Agora, imagina Ananias, que sabia que estava sendo perseguido por Saulo, que Saulo queria matá-lo, e aí Jesus aparece para ele e fala, vai lá curar o Saulo, né? Vai curar quem está querendo te matar. E Ananias obedeceu, óbvio, né? E foi ao encontro de Saulo no 3º dia. Quando Ananias chegou lá, o hoteleiro anunciou que alguém o procurava e Saulo logo pensou que era o Sadoc, que era o amigo dele, e perguntou quem era. Então, uma voz respondeu que o Senhor que te apareceu no caminho enviou-me para restituir a visão e para que você receba o Espírito Santo. Saulo pergunta o nome dele e ele responde, Ananias. Então, nesse momento, Saulo entendeu a lição que Cristo queria ensinar para ele. Saulo e Ananias se abraçaram chorando e muito emocionados. Ananias ficou lá por muitas horas, contou toda a sua história para Saulo, de como o olhar que Cristo deu para ele quando ele estava na cruz, quando Cristo estava na cruz, fez Ananias largar tudo e segui-lo, servindo. Eles conversaram sobre Cristo, sobre seus ensinamentos, e ali mesmo Saulo copiou os pergaminhos de Ananias, que o Ananias trazia. Claro que o Ananias curou, a pedido de Jesus, a cegueira do Saulo. Então, Ananias o acolheu, o ensinou, o abraçou, e o Ananias é peça muito importante na transformação e na missão do Paulo de Tarso. Então, em um instante, Paulo passou de perseguidor a protetor dos cristãos e propagador da doutrina de Cristo, confiando plenamente em Jesus e se entregando sua vida a Cristo, plenamente, né? Depois disso, Saulo ficou um tempo em Damasco, acolhido por Ananias, que depois o aconselhou a se fortalecer, a meditar e se preparar no deserto, porque Saulo queria já voltar para Jerusalém e contar para todos os judeus o que ele tinha visto, o que tinha acontecido com ele. E o Ananias falou para ele não fazer isso, que ele precisava meditar, que ele precisava se fortalecer, que ele precisava se preparar. Antes disso, Saulo foi ao encontro de Gamaliel, que já estava muito idoso e estava convertido a Cristo, porque Gamaliel falou isso para ele antes
dele sair de Jerusalém, né? Ezequias, o irmão de Gamaliel, foi quem acolheu Paulo, pois ele tinha sido desprezado por todos os amigos e todos os conhecidos. Gamaliel lembrou Saulo que ele precisava de um trabalho digno para se sustentar e que ele precisava se reconstruir e se preparar para a sua missão como pecador que ele era. Ezequias foi quem arrumou um emprego para o Saulo no deserto, como tecelão, que era o que ele tinha aprendido a fazer. E Paulo, então, foi para o deserto e lá ele encontrou a Prisca e o Áquila, que eram judeus convertidos ao cristianismo e que fugiram de Jerusalém exatamente por causa da perseguição que o Saulo começou. Eles não sabiam que o Saulo era o rabino que tinha começado essa perseguição, mas depois de um ano, Saulo contou para eles quem ele era, e eles se tornaram grandes amigos. O Paulo passou 3 anos no deserto. Do deserto, Paulo foi para Jerusalém. Ele foi renegado por todos os amigos, e os cristãos de lá fugiam de medo com ele, óbvio, né? Foi Barnabé quem ajudou para que ele fosse recebido, e ele então foi aceito pelos apóstolos, que estavam, obviamente, muito desconfiados, né? Lá Saulo notou as diferenças que estavam surgindo entre o que Cristo ensinou e a autocracia dos judeus. Saulo queria muito, mas não podia ficar em Jerusalém por causa da perseguição que ele mesmo começou e teve que fugir. Então ele foi enviado para Cesareia e depois para Tarso. Foi em Tarso que ele se reencontrou com seu passado. Chegou muito debilitado, porque ele fazia as viagens a pé. Descobriu que sua mãe havia morrido de desgosto pelos acontecimentos, por ele ter se convertido ao cristianismo. A sua irmã tinha se mudado por causa do que ele tinha feito, e seu pai, que era o único que ainda estava lá, não o entendeu, não o aceitou, porque o Saulo foi procurá-lo, falou sobre Jesus, e ele não aceitou, não acolheu, e expulsou o Saulo. Então, o Saulo ficou absolutamente sozinho. A única coisa que o pai dele fez é que depois que o Saulo saiu, ele mandou dar o empregado dar uma sacola de moedas para ele. Diante desses acontecimentos, o Saulo precisava se isolar para meditar e ele andou pelos arredores de Tarso. Ele estava muito triste, muito debilitado, se sentindo muito sozinho e acabou adormecendo numa caverna. Foi nessa noite que ele teve o encontro, que ele teve o sonho com Abigail e com Estevão, e passou a realmente, profundamente entender que existia o corpo espiritual e que a vida continuava após a morte, que não era só para Cristo, que era para todo mundo. Foi nessa noite que Abigail respondeu aos questionamentos dele, dizendo para Paulo: ama, trabalha, espera, perdoa. Saulo ficou em Tarso por 3 anos, humildemente trabalhando como tecelão, aguardando o chamado de Jesus. Enquanto isso, o Barnabé ele ficou sabendo de todas as pregações que o Paulo havia feito pelas cidades que ele passava, porque onde ele ia passando, ele ia fazendo pregação e falando sobre Jesus, né? Inclusive em Tarso, onde ele estava morando com Ananias. E aí, então, o Barnabé foi de encontro ao Saulo para seguirem as peregrinações juntos. Eles seguiram para Antioquia para levar novas luzes à igreja que tinha sido fundada lá. Saulo trabalhava de dia e ia para a igreja à noite. Ele tornou-se exemplo, era muito querido por todos, muito observador, e assim aprendeu a esperar. Ele vivia lá, nesse lugar, eles viviam a verdadeira simplicidade ensinada por Cristo, sem as regras do judaísmo. Foi aí que Saulo conheceu o médico Lucas, e foi o Lucas que, ao ir embora, prometendo levar a palavra de Cristo onde ele fosse, que sugeriu o nome cristãos. E foi nesse mesmo período que eles receberam a mensagem do alto, avisando sobre os graves problemas que Jerusalém enfrentaria, porque lá eles tinham muitas profecias, né? Eu esqueci o nome. Revelações. E aí, depois de um tempo, então, que eles foram avisados sobre os problemas que Jerusalém enfrentaria, eles receberam a notícia, através de mensageiros, de que o Tiago, filho de Zebedeu, havia sido gerado de morte.
e que as perseguições voltaram muito fortes, que a sede estava enfrentando problemas para continuar seus trabalhos de caridade, que havia muita fome e pandemia e epidemias, e as autoridades só toleravam a igreja por causa de Tiago, filho de Alfeu, que ficava nesse meio entre os judeus e a Casa do Caminho, para que a Casa do Caminho não fechasse, para que aquele trabalho todo que eles tinham não acabasse. Por causa disso, Barnabé foi chamado para retornar a Jerusalém e o Saulo acompanhou. E diante da situação em Jerusalém, o Saulo entendeu a necessidade de espalhar a boa nova, inclusive entre os pagãos, e aí ele recomeçou suas viagens. Ele foi para Jope, para Amatonte, para Neapafos. Foi em Neapafos que Saulo encontrou o procônsul de Chipre, Sérgio Paulo, que era o mesmo que tinha ajudado o Estevão, que tinha libertado o Estevão, e o Saulo curou o Sérgio Paulo, e aí ele se converteu e ajudou financeiramente para fundar uma igreja nessa localidade. Foi lá que Barnabé sugeriu a mudança do nome de Saulo para Paulo. Ele também foi para Perge, para Antioquia de Pisídia, para Icônio, Listra, Licaônia, Panfilha. Paulo pregava a Boa Nova em pequeninas cidades e vilarejos, nos lugares mais distantes e pobres, em cidades pequenas, cidades grandes, então ele não fazia o caminho mais fácil. Ele sempre ia pelos caminhos mais difíceis, mais longos, porque assim ele parava, ele conseguia acessar muitas comunidades, as mais pobres e as mais esquecidas. Ele sofreu muito, ele passou fome, ele ficou doente, ele foi apedrejado, torturado. Mesmo quando ele era preso, ele pregava. Como ele literalmente foi o semeador de Cristo e ele fundou muitas igrejas, ele não conseguia estar em vários lugares ao mesmo tempo. E às vezes não era nem que ele não conseguia, ele não podia porque ele estava preso ou porque ele estava jurado de morte. E aí, num momento de oração fervorosa, que ele estava muito preocupado porque ele não sabia como resolver esse problema, ele recebeu a visita de Jesus e Jesus deu a ele a ideia de escrever. Então foi aí que ele começou a fazer as cartas. Paulo de Tarso teve a oportunidade de se entender e de acolher o Tiago no final da sua vida, porque foi Tiago quem pediu para Saulo ir a Jerusalém para avisá-lo dos planos que havia contra ele. Então, Tiago lutou muito tempo sem Paulo saber para tentar livrá-lo, ou para que ele tivesse uma pena mais branda, já que o Paulo estava com um mandado de prisão e estava jurado de morte, porque o Tiago, o Paulo não conseguia entender porque o Tiago aceitava tantas coisas dos judeus. E nesse encontro que eles tiveram, ele conseguiu entender que era o jeito que o Tiago encontrou de manter a igreja aberta e funcionando. O Paulo de Tarso foi morto por um soldado romano, depois de passar muitos anos preso. Ele escrevia as cartas mesmo estando preso, com a ajuda de Lucas, e Lucas foi um grande companheiro para Saulo, assim como Barnabé também. O Paulo foi literalmente o semeador de Cristo, deixando os ensinamentos de Jesus em todos os lugares por onde ele andou. Ele podendo escolher os caminhos mais fáceis para se andar ou ir de navio, ele escolheu os mais difíceis para atingir o maior número de pessoas, principalmente aquelas abandonadas, esquecidas pela sociedade, aqueles vilarejos pobres e muito distantes. Paulo era dono de uma fé inabalável. A missão de Paulo ela pode ser resumida em 3 palavras: fé, esperança e caridade. E aí no livro no Evangelho segundo o Espiritismo tem lá: agora estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade, que está na Epístola aos Coríntios, né, do Paulo. Isso está no capítulo 15, no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Paulo deixou morrer o homem velho e nascer o homem novo dentro dele, né?
E ele teve paciência para se preparar, para esperar o tempo de Deus. Ele agiu com muita humildade e amor ao próximo e teve confiança plena em Jesus. Ele exortou a vida simples e os ensinamentos de Cristo, que era uma coisa que ele lutava muito para não se perder a simplicidade das coisas de Cristo, né? Para não ter a mesma as coisas de cargo e de dinheiro e de se misturar as coisas. Então, ele lutou muito para exortar essa parte de simplicidade dos ensinamentos de Cristo. Ele realizou muitas curas e de verdugo ele se tornou muito querido e fez muitos amigos. Foi a fé que o ajudou a superar todas as dificuldades. Ele tinha uma fé ativa de doação e de trabalho, e assim ele colocava a caridade acima mesmo até da fé, porque ele era extremamente dedicado. Ele entendeu que havia vida após a morte, que havia um corpo espiritual, ele não sabia bem como era, mas ele conseguiu entender, depois de um tempo, que existia um corpo espiritual. Ele deixou muitos ensinamentos e espalhou a palavra de Cristo ainda mais, mesmo quando ele estava preso. Ele foi preso muitas vezes, mas mesmo no final da vida dele, quando ele estava preso, através das cartas dele. Engraçado que no caminho para Roma, para o suposto julgamento, em cada lugar que o barco parava, atracava, ele era recebido pelas pessoas, pelo tanto de igrejas que ele fundou, pelo tanto de lugares que ele foi, ele era recebido assim pelas pessoas com muita emoção, assim como se fosse uma despedida mesmo. Muita gente abraçava, chorava ele, chorava por causa dele, né? Enfim, ele se tornou, de verdugo, ele se tornou uma pessoa muito querida. E para mim, de todas as cartas que ele fez, eu gosto mais da Epístola aos Coríntios, que é a 13, né? Que fala sobre: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Eu acho que essa epístola é a mais bonita dele. E aí tem umas curiosidades. No livro Universo e Vida, eles dizem que Saulo é um missionário, Paulo de Tarso é um missionário de Sírios, e que ele já foi José, o chanceler do Egito, já foi Davi, e depois ele foi Paulo de Tarso. Essas foram as reencarnações dele que a gente tem conhecimento. No livro Coletânea Espírita, no livro Coletânea, Filosofia Espírita, o comentário do Espírito Miramês, na questão 868, ele fala que o Paulo, no momento que ele teve a visão de Jesus, que ele viu Jesus, que ele conversou com Jesus, ele teve acesso a todos os erros do passado dele, e ele conseguiu visualizar, vislumbrar o futuro dele de luz, caso ele cumprisse sua missão. E outra coisa é que a Bíblia ela não explica explicitamente como Paulo morreu, ninguém sabe direito exatamente o que aconteceu, mas o Emmanuel explica isso no livro Paulo e Estevão. E aqui uma fotinho para ver como esse homem andou. Porque é inacreditável que naquele tempo ele tenha conseguido fazer tudo isso. E ter, em cada lugar que ele andou, ele fundou uma igreja. Simples que seja, mas ele fundou uma igreja. E outro ponto interessante é que mesmo quando ele era verdugo, né, quando ele fez mal aos cristãos, ele acabou ajudando, porque por causa das perseguições dele, ele espalhou essas pessoas, as pessoas fugiram, e então em cada lugar que essas pessoas iam, elas pregavam sobre Jesus, e aí acabou espalhando o cristianismo por outros lugares. Foi aí que ele entendeu que era isso que ele precisava saber. E foi aqui em Melita, acho que é Melita que chama, Melilla, que o barco dele naufragou. E era isso que eu tinha para falar. Espero que tenha dado para entender. Eu tentei, o máximo possível, me fixar no livro do EAD, porque é uma história muito rica, com muitas informações. Assim,
foi muito bom ter feito isso, ter estudado isso. Obrigada, Aline. Lindo demais. A pesquisa foi muito grande. Para quem não leu o Paulo Estevão, parecia que a Aline estava contando a história do Paulo Estevão. E gostei bastante da sua pesquisa, foi muito bacana. Interessante isso que você comentou aí das vidas anteriores de Paulo, eu nunca tinha ouvido falar, não. Bacana saber disso. Eu queria fazer alguns comentários do aspecto da simbologia, né? Disso tudo que Paulo, né? Desses ensinamentos aí que a Aline contou para a gente de um jeito tão bacana, né? Nessa conversa. Primeiro de tudo, né? A gente pensar em Paulo, encontrando com Jesus, e a primeira coisa que acontece é cair do cavalo, né? Essa simbologia, eu acho que é uma simbologia para a gente refletir, porque a gente sabe que nada disso acontece por acaso, né? Então, ele era o homem todo importante, ele na verdade não estava no cavalo, estava no camelo, né? E aí cai, e cai tudo junto. Né? Então, essa reflexão de que os poderes, essa vida toda que ele tinha, o respeito, enfim, era um homem altamente ambicioso, como a Aline falou, isso tudo caiu no tombo. Outra coisa que eu queria que a gente refletisse foi nessa cegueira que ele passa. Na verdade, será que Jesus não fez isso? Assim, antes eu pensava na cegueira simplesmente para ele poder um tempo de ficar no cantinho dele, sabe? De castigo. Sem inventar nada. Só pensando. Ficar no cantinho do pensamento. Então, fica lá 3 dias no cantinho do pensamento, já te mandou Ananias. Antes eu pensava isso. Mas, se a gente for pensar, ele estava cego. Ele estava cego. Espiritualmente, ele estava cego. O que Jesus fez foi só fazer com que fisicamente ele ficasse temporariamente cego também, né? E aí ele passa esses 3 dias nessa reflexão do que é que eu estava fazendo, quem é que eu estava perseguindo. E a gente vê que Paulo era um homem muito bom, era um homem muito forte, muito destemido, muito corajoso. Ele tinha todas as qualidades que Jesus precisava para criar para expandir a igreja. Porque, como a Aline falou, na época de Jesus, isso foi no ano 34. Então, na época de Jesus, o que acontece é que Jesus estava só pregando para os judeus. Porque se para os judeus já era difícil de entender, imagina para os outros povos. Quando chega Paulo, aí Paulo vai fazer diferente. Aí ele vai pregar para os gentios, que como a Aline falou, os outros povos, que não eram judeus. Que era mais difícil ainda. Então, como é outra coisa para a gente pensar, né? Isso do testemunho. Pensar no Ananias lá, que era amigo da Abigail, que era um verso importante aí do cristianismo, na divulgação do evangelho. Ele vivia o evangelho, fugiu por causa de Paulo, de repente chega lá Jesus e fala, então, Ananias, você vai ter que ir lá curar ele. Eu pensei, mas como? Como é que você vai querer que eu vá curar o cara? Ele vai me matar. Não vai matar não, Ananias. Pode ir que não vai matar não. Gente, que prova de fé é essa? Né? Então, algumas coisas para a gente refletir nosso encontro com Jesus na estrada de Damasco. Né? Tem o livro do Daniel Assis, para quem não leu, eu recomendo, em que ele faz essa análise desse encontro, como colocando a gente, né? O que significa cada passo, cada etapa dessa transformação.
de Paulo. Para quem não leu, de novo, eu recomendo, tem no Kindle. O outro aspecto dessa coragem do Ananias de servir, apesar do medo todo, da insegurança. Outra coisa para a gente refletir no Paulo é a coragem de mudar, né? Porque é tão difícil a gente mudar, a gente sair do status quo da gente, da nossa família, dos nossos filhos, da nossa vida. Ele teve, de verdade, que trocar tudo. Outra coisa que eu queria pensar é esse número 3, né? Jesus com 33, aí fica 3 dias, aí passa 3 meses, aí fica 3 anos. Tem um 3 aí que eu não sei explicar exatamente o que é. Mas tem muito 3 também. Para a gente pensar, por que será que tem tanto 3? E, de novo, não sei a resposta. Mas esse encontro da gente, né, de ir para o deserto, e o Rossandro fala bastante isso, né? Quando a gente está nesse encontro dessa aridez, da gente ficar sozinho, para meditar mesmo, né? Para a gente conseguir se enxergar de verdade, sem máscara, porque quando a gente está na correria do dia a dia, na rotina, a gente muitas vezes se confunde com a persona que a gente quer ser, né? Não daquilo com que a gente é. Então, eu achei interessante isso do Ananias falar para ele, ele não querer, ele querer já começar, ele estava tão pronto para corrigir os erros que ele falou assim, não, vou começar a trabalhar agora. Não, não pode. Você tem que pensar um pouco. Você precisa redescobrir quem é você. Passar por essa reflexão. E às vezes esse deserto para a gente pode ser um divórcio, pode ser uma doença, pode ser a perda de alguém que a gente ama muito, pode ser a distância. Que a gente passa a régua para pensar o que é importante e o que não é, né? Outra coisa que eu queria comentar é que quando a Abigail, aí voltando, né? Então, primeiro eu estava falando bastante de Paulo, né? Para a gente refletir sobre todas essas simbologias aí da história, do cair do cavalo, da cegueira, da luz, né? Ah, outra coisa, esse negócio da luz, né? Isso que Jesus fala aqui. Os olhos são a candeia da alma, né? Ele como espírito, a luz dele, né? Vibrando por dentro, né? Então, voltando um pouquinho, quando o Ezequiel está morrendo, Abigail não quer acabar o casamento com o Paulo, com Saulo. Ela sabia que ele era um homem bom, ela entendia que ele não sabia. Mas a cabeça de homem orgulhoso dele é como é que eu vou explicar para os outros que ela é a esposa, é a irmã do homem que eu estava perseguindo. Não posso. Do tipo, porque ele errou, você não serve para mim. Ele errou na cabeça dele, né? Porque Ezequiel foi um exemplo de abnegação e humildade aí no Evangelho, né? Então a gente também percebe a grandeza, né? Que apesar desse sofrimento todo que ele passou depois, Jesus tentou fazer para ele um caminho mais fácil. Ele optou pelo caminho mais difícil. Aí outro questionamento para a gente fazer para também, né? Porque às vezes a gente encontra com pessoas, a gente tem a oportunidade de ler livros, a gente escuta uma palestra, a gente tem uma conversa, o que pode dar uma sacolejada na gente, né? Sacolejada onde? No nosso orgulho, no nosso egoísmo. E aí, às vezes, a gente não acorda pelo amor, porque ele podia ter acordado pelo amor. Pensar, puxa vida, eu conheço a Abigail, ela é do bem, ela tá falando que o irmão dela era do bem, ela tá me perdoando, então, vamos nessa. Não. Então, muitas vezes a dor chega exatamente como aquele
alarme mesmo para o nosso despertamento consciencial. Ele não despertou pelo amor, ele despertou pela dor, né? Mas se ele fosse um homem frágil, fraco, não frágil do aspecto físico, isso também, porque todo aí descreve ele como um homem forte, bonito, enfim. Mas se ele fosse uma personalidade frágil, será que ele teria conseguido fazer todas essas mudanças? Jogar esse homem velho para virar o homem novo? E a gente vê que mesmo o Ezequiel, um homem doce, gentil, fraco não tinha nada, né? Então, a definição de fraqueza aí para nós, dentro da sociedade, é muito diferente da fraqueza do ponto de vista do Evangelho de Jesus, né? Então, era isso que eu tinha para comentar. Obrigada, viu, Aline? Quer comentar alguma coisa, mamãe? Eu só queria perguntar, todo mundo já leu Paulo Estevão? Paulo Estevão é um livro que deve ser lido no mínimo 10 vezes, e não numa leitura tradicional. Fazer uma leitura como nós fazemos com André Luiz, o lápis na mão, grifando frases, porque cada frase que mexe com a nossa sensibilidade é uma lição sob medida que está sendo acrescentada no nosso currículo. E é um dos livros mais importantes da bibliografia espírita. Então, tenham lido ou não, na primeira oportunidade, comecem a releitura, uma releitura corrida, tranquila, não corrida, não é chegar na última página, é ir uma, duas páginas por vez, mas mergulhando fundo em cada conceito. Então, esse é um comentário. E o segundo, eu queria comentar como fica evidente a superioridade do grau evolutivo de Estevão em relação a Paulo. Vocês repararam? Quando Paulo ainda estava perseguindo, batendo, matando, orgulhoso, etc., Estevão já era espírito pronto, já era amor em tudo que pensava, em tudo que fazia, em tudo que falava. Né? Muito bom filho, muito bom irmão. E ele, como nós vemos no enredo do Paulo Estevão, acaba sendo o mentor de Paulo. Né? Muitas vezes ele aparece para aconselhar, para orientar. Então, são surpresas muito agradáveis que a gente vê no cenário da vida. Né? Muito bom esse livro. Alguém mais quer comentar antes da gente encerrar? No curso de para mim, para mim, as mensagens que ficam, assim, o poder de transformação, né, assim, de uma pessoa que era um algoz, né, e todo mundo pode se transformar. E a passagem final também, que quando o próprio Jesus, o Gamaliel, a própria Abigail e o Estevão e Ananias, né, vão ao encontro dele para resgatá-lo e recebê-lo no mundo espiritual, me emocionou muito também. O problema dele não era maldade, o problema dele era ignorância, era desinformação. Aí a gente chega de novo naquela colocação fundamental, é preciso estudar. Se nós nos amamos, se nós amamos aqueles que convivem conosco, se nós amamos a Deus e queremos valorizar a bênção da vida, a gente precisa estudar. Me lembrou do Gubbio no Libertação, falando que a maldade, o inferno é problema de direção, né? É problema de direção aí. A hora que ele mudou a direção, a hora que ele entendeu que ele estava indo na contramão, resolveu. E tem que ser ele, não pode ser outro. Ninguém faz pela gente, né?
Não, é impressionante como os temas eles se conectam, né? E o Paulo Estevam vai ser o meu próximo livro. Eu estou terminando agora, eu li o No Mundo da Regeneração, estou lendo o Revolução Planetária, e como eles são super interligados. E tanto no Mundo da Regeneração quanto o Transição Planetária falam muito claramente de passagens onde eles ajudam, né? Os espíritos que estão precisando, e esses espíritos só saem dessa espiral de maldade quando eles acordam, né? Não é porque alguém baixou lá para ajudar, eles oferecem o caminho, e os espíritos só saem dessa espiral, ou só fazem essa transformação que a Letícia acabou de falar, se os espíritos querem, né? Que para mim essa história de Paulo Estevam, obviamente, está muito mais elevado que esses espíritos que a gente vê nesses livros, que estão nas zonas infernais, mas é impressionante a lição de humildade, tanto dele quanto do Ananias, quanto fará do Estevão e da Abigail, né? O Estevão foi apedrejado por algo que Saulo, né, ainda como Saulo, orquestrou. E mesmo no momento da morte dele, ele pede perdão para quem estava lá tirando pedra dele, né? Então, olha que exemplo de humildade, que exemplo de amor, né? E depois ainda volta para ajudar o Saulo já, né, no processo de evolução dele. Essa história, a Aline, ao estudar, eu fui aprendendo também junto com ela, né? Eu fui a cobaia dela. Muito obrigado, Aline, por isso. Me emociona, eu chorei, a aula dela eu chorei, nessa parte eu choro, porque é um negócio muito forte, comove, né? É uma história muito bonita. Eu não sei se eu já contei para vocês que lá na Federação, no curso de aprendiz do Evangelho, esse é o livro de férias do segundo ano. Então, os alunos têm que ler o livro, responder um questionário que é previamente enviado para orientar bem a análise, e depois nós temos 2 aulas de debate, de comentários, os alunos apresentando o que descobriram. E eu tenho tido essa bênção de, há mais de 10 anos, estudar Paulo Estevam dessa forma, nesse nível, né? E uma das coisas que mais me emociona nesse livro são as declarações de amor de Saulo para Lídia e vice-versa. É uma receita luminosa para o nosso casamento, para o nosso relacionamento, para a vivência do verdadeiro amor. É bonito demais. Quando vocês lerem, vocês vão gostar. Bom, vamos encerrando, agradecendo ao Mestre Jesus, a Emmanuel, ao Chico Xavier, que traz aí para a gente todos esses tesouros. Imagino eles lá do outro lado, querendo contar para a gente, querendo sacolejar a gente, para que a gente acorde, para que a gente passe por essa transformação, dividindo conosco o conhecimento que eles têm, para que a gente tenha uma vida melhor, para que a gente saiba viver melhor, para que a gente sofra menos, entre menos na contramão. Obrigada a todos por essa compaixão conosco, por esse desejo de ajudar, por essa misericórdia incansável. Que nessa noite, Senhor, que bênçãos espirituais possam envolver todos os nossos lares, festejando o aniversário de Jesus. Seja o seu nascimento em dezembro, seja o seu nascimento em outra época do ano, não importa. Esse é o momento da nossa reflexão, do nosso autodescobrimento. Esse é o mês em que nós temos a oportunidade de pensar além da rotina e reavaliar as nossas escolhas, os nossos sentimentos, o caminho por onde estamos indo, comparar com o caminho, com o lugar em que estamos tentando chegar.
Jesus amado, abençoa a nossa vontade de aprender, abençoa esse grupo, abençoa o nosso centro espírita. Que assim como Paulo, criando pequenas pérolas por onde passar, que nosso centro também possa desabrochar corações, modificar pensamentos, transformar pessoas, criar uma atmosfera de paz, de amor, de compaixão, de fraternidade. Que teu amor, Jesus, possa vibrar nos corações dos homens, possa viver em cada lar, em cada família. Que a tua paz possa ser a paz na terra. E assim nós vamos agradecendo por mais essa oportunidade de estudo, dizendo graças a Deus. Graças a Jesus. Amém.